When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Você está escutando Líder Aí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com em busca do santo grau da gestão. Sim, pessoal, para mais uma semana, um episódio incrível que você vai ouvir hoje, se você, ficar até o fim. Qual é o tema de hoje, Wellington? Hoje a gente vai falar sobre microgestão. Será que é controle? Ou é só medo? Interessante. E quem ficar até o final do episódio, quem escutar o nosso episódio aí na íntegra, vai receber a recompensa de ouro, que é o seguinte: 3 sinais, nós vamos dizer aqui pra vocês aqui, 3 sinais de microgestão e 3 trocas simples para recuperar a autonomia da gestão da equipe, na verdade, do time que você tá fazendo microgestão. Bom, né? Porra, bom pra caramba. É bom mesmo. Então fica aí que... tá bem legal. Sabe que esses dias eu coloquei no Cloud alguns episódios nossos, e o Cláudio ouviu e elogiou. Sério? Sim. Daí eu falei, mas eu não quero que ele você... Ele não tá passando pano, né? Porque geralmente ele passa pano, mas é que eu tinha feito antes uma persona que era pra ele realmente ser crítico e ser um especialista... Como que eu posso dizer isso assim? Tipo, da criação de conteúdo, isso mesmo. De criação de conteúdo. Entendi. Então que ele pegasse todas as questões que fizessem a gente amplificar a nossa entrega, melhorar a qualidade, pontos a melhorar. Claro, ele trouxe pontos a melhorar. Tem coisas que quem está escutando sabe que a gente até mudou a thumb aí, mudou a descritivo. Algumas coisinhas que ele já sugeriu, nós fizemos. Mas uma coisa que ele achava muito legal, ele falou assim: gostei muito dessa questão de você sempre começar da mesma forma, de você falar em busca do santo grau e ter uma resposta que é um holy... Ele falou como que é? Holy chant, sei lá, alguma coisa assim que ele falou. Pode ser, é o canto sagrado, holy chant. E que ele gostou muito do fica aí, que tá bem legal, sabe? Que loucura. No final, ele ele falou assim, do ritual. Ele falou que esse tipo de coisa cria um tipo de identidade em quem escuta, que a pessoa espera aquilo, já sabe que acabou a introdução e começou, que cria um vínculo legal com os ouvintes. Legal, né? A gente nem sabia, legal. Nós somos engenheiros, a gente não estudou nada disso. Que legal, não sabia não, cara. Que massa. É legal, né? A gente não entende nada de marketing, não entende nada de comunicação, não fizemos escola de teatro, né? Não... Apesar de sermos meio artistas, mas nunca estudamos sobre isso. Mas, Wellington, o tema de hoje, é microgestão, não é controle, é medo, nesse nosso primeiro bloco aí, que na verdade é o segundo bloco, de fato, a gente vai trazer uma metáfora para fazer uma reflexão aqui. E a metáfora é gestor drone. Gestor drone sobrevoa tudo e não pousa em nada. Meu Deus, cara, que é desesperador, né? Porque E realmente, porque quando você você, gestor, tá no momento de avaliar o trabalho meticulosamente ali das pessoas, não tem como você se aprofundar, porque se você é gestor, você já, certamente tem várias responsabilidades ou vários tipos de atividades ali, então é quase que marcar presença, né? É muito mais sobre marcar presença do que conseguir entender alguma coisa sendo feita. Mas qual você acha que é a maior diferença entre ser um gestor drone e ser um gestor helicóptero? O helicóptero tem uma visão mais ampla, né? Exato. O drone tá voando baixo, cara, entendeu? Tá voando baixinho. Não enxerga nada, cara. O drone e barulhento ainda, hein? Barulhento e tá vendo o diesel da tua célula, entendeu? Exatamente, cara. Eu tava verificando, vamos colocar diesel em todas as células. Tipo, tá o cara no detalhe do fio do cabelo, do beiço, do piolho, do piercing do piolho. Então,
eu posso te dizer uma coisa. De fato, é piegas falar isso, mas assim, como eu tenho sentido isso tanto, assim, Wellington, que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Não porque eu vou fazer 43 daqui a alguns dias, tá com crise de meia-idade. Foda-se, não tô nem aí com isso. Eu acho que tem a ver não com, me falta pouco tempo pra eu viver. Não é isso que me motivou a falar isso. Mas é como que quando você dedica tempo pras coisas, é como regar uma sementinha, sabe? E não é só tempo em quantidade, é tempo em qualidade, etc. E o tempo, ele é limitante nosso, né? E ele é limitado. Então, eu vejo da seguinte forma pra eu materializar o que eu tô querendo dizer. Se você faz microgestão, você tá gastando tempo que você poderia estar gastando com outra coisa. Que o tempo não volta mais, né, cara? A terceira lei lá da termodinâmica dos processos irreversíveis. Não tem como voltar. Então, assim, quando um gerente, um coordenador tá lá revisando linha a linha um Excel que o cara fez, um feedback não foi dado, uma análise de indicador não foi feita, uma decisão de mudança de processo não foi implementada. Entendeu? Tem consequência essas coisas. Tem consequência, Wellington. O efeito borboleta, né? Esse dia eu tava vendo um filme lá que o cara viaja no tempo e eles vão lá matar dinossauros. É um business que tem. E é uns filmes de qualidade duvidosa. Mas tem um fundamento matemático muito bom, porque o cara tá escrito assim, não saia da trilha de jeito nenhum e não mate nenhum outro bicho. Porque eles vão matar aquele bicho que eles já sabiam na timeline que ia morrer. Então eles iam lá e matavam o bicho antes dele morrer. E o cara pisa numa borboleta, sem querer. Daí ele não conta pra ninguém. E quando ele volta pro futuro, tipo, tá o Hitler mandando no país, assim, sabe? Tipo, muda tudo, cara, só porque ele pisou numa borboleta. Né? E é uma brincadeira com o efeito borboleta, né? Então, as nossas atitudes têm impactos diretos nos resultados vindouros. Então, quando você decide ficar no micro-operacional, alguma coisa deixou de ser feita e vai dar um BO lá pra frente. Wellington, neste bloquinho especial, nós vamos fazer nosso debate. Então eu vou trazer o primeiro contraponto aqui, o primeiro ponto, na verdade, né? O contraponto vem depois do ponto. E gênio. Controle excessivo destrói responsabilidade. Eu acredito muito nisso. Eu acho que vicia as pessoas do teu time, faz as pessoas do teu time serem infantilizadas, nutre uma relação doentia de necessidade. Eu ia falar sobre dependência, né? Porque daí o cara fica muito dependente, né? Ao passo de que ele não se responsabiliza com nada, do outro lado você ama que todos dependam de você. E essa simbiose aí, ela tende a não ser quebrada jamais. Porque daí você tem um cara com ego infladíssimo e do outro lado um monte de gente que não quer amadurecer, não quer ficar responsável, e esse negócio não vai mudar nunca. E tem uma outra coisa, as pessoas vão ficando cada vez mais medrosas, né? Vão ficando mais cagonas ali, porque sempre vai ter o gestor ali do lado, então a tendência às vezes não é nem o não querer assumir a responsabilidade, mas é o não poder assumir a responsabilidade e também você sabendo que tem o teu gestor ali, você tá meio que cagando pro troço, entendeu? Porque qualquer coisa, não, isso aqui foi validado com o meu chefe e tá tudo bem, entendeu? Eu só trabalho aqui, mas daí um dia vira, eu só trabalho aqui. Eu só trabalho aqui. Assim que cumpro começa. ordens, eu não concordo, mas eu fiz. É bem por aí. Mas tem outro lado, né? Que pode surgir a pergunta, que alguém pode falar, tá, mas e se o time for fraco? Ah, isso é bom. É uma boa pergunta, porque um time fraco vai necessitar de microgestão, sim, só que não pra sempre. É que eu ia falar, exatamente. Porque uma coisa é se você tem a noção de que o teu time tem as suas limitações, você tem que colocar um prazo pra que isso acabe. Você, gestor, tem que colocar um prazo para que isso acabe, para que você possa fazer a mudança ao longo do tempo e falar, olha, sei lá, ao longo dos próximos 3 meses, 6 meses, do tempo que for necessário, a gente vai trabalhar um pouu dessa forma, mas a gente precisa começar o movimento, né? Se você for levar seu filho para andar de bicicleta o dia que você tiver seu filho, você vai comprar uma bicicleta de que tamanho para ele? Do tamanho dele, né? Tamanho dele. E daí vai ser com rodinha ou sem rodinha?
Com rodinha. Com rodinha. Legal, ó. Legal. Aí ele começa a... Vamos dizer que ele tenha 3 anos quando ele começou a fazer isso, tá? Uhum. Aí agora ele já tá com uns 5 anos. Não, já tem que estar 100. Já tem que estar 100. Não é? Pelo amor de Deus. Agora imagina uma criança de 12 anos andando de rodinha. Não, pô, piada, né? Coitado. Não é estranho? E assim, mas coitado do pai, coitado da criança, porque o pai é que é o cagão do negócio. Mas a entendeu? criança Não- tem culpa junto, né? Porque ela também não foi corajosa, sabe? Mas é o paralelo que eu tô querendo dizer sobre isso que a gente tava falando aqui. Então, assim, aí o time é fraco. Vai ter que comprar uma bicicleta pequena, vai ter que comprar uma rodinha, mas o tempo passa, ele tem que crescer, ele tem que se desenvolver. E daí você não pode deixar o pai, não pode ser um pai negligente que vai deixar uma criança barbada andando de rodinha. E a criança também é responsável por se desenvolver, e daí se isso não aconteceu, a culpa é dos dois. E a culpa é ao quadrado, em dobro pro gestor, porque se o gestor identificou alguém ali que não quer crescer, é diferente de ser pai, não tem como você se desfazer do filho, né? Mas o chefe, ele tem que trocar. Desculpa se soa feio isso, mas... Mas é só a realidade. É a realidade. E às vezes o cara não é que ele é ruim, ele não deu certo ali naquela empresa, não deu certo naquela área, né? Você pega exemplos de tantos jogadores aí que não deram certo num clube e foram dar em outro, não é verdade? Não, tem cara que só joga em lugar, cara. O Carlinhos Bala só jogava em Recife, cara. Saía de lá e não conseguia jogar mais. Mas tem... não significa, certo, que o cara seja ruim também. Não vejo dessa forma, tipo assim, eu escutei no podcast lá, eu vou ter que demitir o cara é ruim. Não significa que ele é ruim. Significa que ali ele não se desenvolveu. Talvez o timing dele de crescimento não é o mesmo timing que você tem. Se você for um gestor da madeira, você vai poder virar pro teu gerente, você sendo coordenador, e falar assim, viu, eu tenho um cara aqui que eu confio nele, mas eu preciso de 6 meses pra ele alavancar. Eu preciso de 1 ano. Cara, você tem uma semana, cara. Sai você e o cara. Ambev. Esse cara aqui, se a gente der 1 ano pra ele, ele se desenvolve. Vai você e o cara. Né? Então tem empresa que vai dar esse tempo, mas tem empresa que não vai dar esse tempo. Então não é o cara, não é você, é uma combinação, né? E só pra poder fechar esse ponto, quando a gente falou sobre tirar a rodinha, também tá associado a assumir risco. Porque você não vai saber o momento de tirar a rodinha. Não. Você simplesmente tira. E se cair, não tem problema. E se cair, não vai morrer, entendeu? Então, e aí tem dos dois lados. Tanto o assumir risco por parte do gestor, né? De falar, olha, eu não posso ficar sendo babá de marmanjo aqui nessa altura do campeonato, então eu preciso... atribuir um pouco mais de responsabilidade, de fato soltar, e o do outro lado também vai ter que assumir o risco de assumir responsabilidade sobre algumas entregas que ele também não tinha antes. Então, no fim, é bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. E só que isso essa decisão tem que ser tomada em algum momento. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado pra não ficar segurando o rojão na mão. E tem aqui, time fraco melhora com método, não com sufoco. Né? Então, concordo. Então, o tempo e um método pra você desenvolver as pessoas, né? Não é no freestyle, né, cara? Não é no freestyle. Então, você tem que criar um plano de desenvolvimento das pessoas, um PDI bem desenhado, né? Então, o PDI tem que ser individual. Então, você é gestor, não controla o PDI do teu time. Ou controla e o PDI de todo mundo é igual. Tem coisa errada, cara. Tem uma coisa errada. De verdade, você tem que encarar isso. Eu acho até que você deveria simular que você é um orientador, um professor de faculdade, e aqueles caras você vai capacitar eles. Só que a diferença é que em vez de ser um curso de ADM, um curso de sei lá do que, você, na verdade, tá formando eles em trabalhar no financeiro do Ebanks. Entendeu? E passou um tempo, esse cara se formou? Passou um tempo, agora eu já vou dar uma pós pra esse cara, ou seja, eu vou colocar ele nos desafios, sabe? Tipo, faça isso ludicamente você com você mesmo, né? E veja se faz sentido o que você tá colocando pras pessoas. Eu gosto muito de revisar PDI. Eu gosto muito de perguntar pro cara por que ele pôs aquelas coisas, e dificilmente as pessoas respondem. Eu falo assim, me tira uma dúvida, por que você fez isso? Por que você colocou isso daqui? O cara não sabe responder. Aí é fogo, porque daí eu vou atrás do gestor dele, né? Aí eu tô falando como gestor de gestor, né? Falo assim, cara, que tipo de feedback você tá dando pra esse cara? Eu sei que o gestor pode ter dado um bom feedback e o cara ter entendido errado. Mas eu falo pra ele assim, cara, tem 2 chances e as 2 você tá errado. Ou você deu um feedback ruim, ou você não testou o entendimento. Então, assim, você pode até ter dado um feedback ruim ou bom. Vamos dizer que você deu um bom, mas você não testou o entendimento, só vai ser bom se o cara entendeu, porra. Entendeu? Então você tem que ter certeza que ele entendeu.
Ah, mas eu falei e ele disse que entendeu. Eu falei, pois é, mas daí quando você fez esse PDI com ele, não diz nada do que você falou. Então eu sou um cara chato nisso daí, cara. Eu tive uma discussão intensa um tempo atrás aí sobre... Não necessariamente sobre isso, mas é no tema parecido. Que não é sobre o que você diz. É sobre o que é entendido. Com certeza. Não importa o que você fala. Não importa o que você quis dizer. A única coisa que importa é o que as pessoas perceberam. Que elas entenderam. Não adianta. Não adianta. Se você falar, mas eu fui claro, cara, não foi. Porque não foi, entendeu? Porque se a mensagem não foi captada, você não foi claro. E aí eu tô falando isso para poder reforçar essa questão da gente conseguir, de fato, destacar o entendimento e conseguir fazer esse ponto. Porque não é sobre o que você acha que falou, é sobre o que as pessoas entendem. Neste bloco 4, nós vamos falar sobre os 3 pilares. Vamos trazer aí a teoria aí, né? Os 3 pilares do nosso tema aqui. Qual é o tema? É não fazer microgestão, certo? Então o primeiro é desenhar um bom acordo de entrega. Ó, o velho acordo de nível de serviço aí, né? Os caras dão volta. Os caras inventaram esse tal de ANS na década de 80. Daí os caras tem... Você pode fazer uma RACE, você pode fazer um monte de coisa aí, tipo, parecida, mas o acordo de nível de serviço o que você tem que fazer, como, o prazo, o que, quando, qual é o modelo de qualidade e o que eu espero. Não deixou claro essas coisas, não adianta reclamar depois. É o famoso SLA, né? O famoso SLA, né? E as pessoas entendem muito o SLA como... Ou SLA, ou NS só como prazo, né? Mas na prática não é porque esse é nível de serviço, service level. Isso, é Service Level Agreement, cara. É um acordo de nível de serviço mesmo. Então, aqui é mais pra gente conseguir deixar as coisas mais objetivas. Porque é muito fácil de você falar assim, não, mas eu combinei o jogo com outra pessoa lá. Tá, mas você combinou o quê? Você combinou pra quando? Você combinou como, cara? Quais são os meios, quais são os critérios de sucesso pra gente poder garantir que você consiga simplesmente fazer um checklist ali e falar, ó, fiz ou não fiz, deu certo ou não deu, cumpriu ou não cumpriu. Então, as pessoas tendem a complicar demais as coisas. E aqui, isso não é complicado, cara. Isso aqui é pra gente deixar as coisas claras. Só que tem uma coisa que a gente precisa reforçar aqui com todo mundo, é que as pessoas não gostam de quando a gente coloca as coisas de maneira muito objetiva, porque aí você não tem pra onde fugir. Porque fica tudo muito claro. Então as pessoas tendem inconscientemente... Aí você engessou. Então, e as pessoas tendem inconscientemente a deixar o negócio mais genérico, um pouco mais amplo, porque o cara consegue fazer uma entrega parcial, o cara consegue fazer uma entrega meia boca. E quando você faz quase que o acordo de entrega aqui, de fato, como que a gente vai seguir, acabou meia boca. Entendeu? Dói. Não tem o meia boca, ou é ou não é. E aí tem uma coisa que o Marcos fala muito, nosso CEO lá, ele comenta o seguinte, cara, só existem dois status para uma atividade, para uma tarefa. Ou é feito ou não é feito. Ou ela tá pronta ou não tá pronta. E ele falou um negócio disso que me mordeu muito, assim, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Mas ele falava, cara, o 99% pra mim é pior do que o 0. Porque o 0 você não colocou energia. O 99, cara, você já andou pra caramba, você já fez um monte de coisa e ainda não terminou, cara. E o tempo que esse 99 vai demorar pra chegar no 100, cara, se esse troço não for rápido, é um problemaço. Então, vamos tomar cuidado, porque a gente precisa buscar a praticidade, buscar seu objetivo e tentar e buscar entregar de fato o que a empresa precisa. Ou a tua empresa, seja a tua empresa, você é empreendedor, você é gestor, você é liderado, não importa. E não é difícil, cara. Não é difícil, só não tenha medo. Outro ponto interessante aqui, essa outra dica aí, ou metodologia, é checkpoints curtos. Ao contrário da não vigilância, né? Eu sofri isso, eu sempre conto em podcasts anteriores aí que logo que eu entrei na Votorantim, o Sérgio Paiva fazia, sei lá, cada meia hora um FUP comigo. Eu falei assim, desesperador também. Falei, cara, não vai funcionar. Falei, cara, não vai funcionar desse jeito e tal. Aí ele fazia todo dia no final do dia. Aí eu cheguei pra ele, fiz uma conversa franca. Tive uma conversa franca com ele e falei assim, Sérgio, vamos combinar o seguinte.
você é meu chefe. Se você quer, eu vou ter que fazer. O FUP, vou te dar o status no final do dia. Mas eu quero fazer uma proposta com você. Você me dá 3 dias de cessar fogo. Fôlego. E eu te entrego. Eu venho, eu te procuro e eu te mostro. Vamos combinar assim? Vamos combinar que uma vez por semana se você quiser fazer assim, segunda você me diz o que você vê de estratégia, sexta eu te dou retorno. Mas se você ficar todo dia falando comigo não funciona, aí assim, eu tenho que me adequar a você, mas eu também posso sair. Eu tô aqui, tipo, há 3 semanas, eu posso sair também, você concorda, né? Daí ele falou, não, beleza. Aí ele fez isso. Aí ele até ficou falando pro pessoal lá na área, lá na época, assim, vocês acreditam que o cara teve coragem de dizer pra mim que o que mais ele precisa de... Como eu perguntei pra ele o que eu podia ajudar ele falou, me dá espaço. Deixa eu trabalhar. Daí ele até falou assim, até vou mudar de sala. Daí uma época ele foi sentar lá com o Naldino lá, foi pra outra sala lá. Uhum. E, sei lá, tem gente que, assim, eu preciso de espaço. Eu valorizo muito quando eu tenho um chefe que me dá raia, né? Me dá linha de pipa, né? Pra me dar espaço, pô. Eu não gosto de ficar o cara no meu cangote, né? E ninguém gosta. Até porque você não... Cara, não dá. As coisas não rendem. Não rende. Então, assim, quer fazer checkpoint todo dia, no final do dia, tem que ser por um processo que tá pegando fogo, que o prazo é curto e que é uma emergência. E quando você fizer, tem que ser curto. Que não dá, que nem a gente fazia lá com a nossa chefa lá. Ficava, tipo, no final do dia, 2 horas falando. Porra, cara, se já é no final do dia... Pra não sair nada, né? Pra não sair nada, né? Então, então faça. Quando é emergencial, pode fazer todo dia, mas tem que ser checkpoint de 5 minutos. Reunião de pé. Amo reunião de pé por causa disso, porque as pessoas abreviam o que elas precisam dizer. E o terceiro pilar aí é o aprendizado após a entrega. Como diz os japoneses, hansei, a reflexão, né? Então eu acho que feedback e ajuste de rota, né? Agora, se você não faz isso daí, vai acontecer de novo e você não adianta ficar bravo, porque você não falou. Lembrando que isso aqui é pra gente evitar que volte a microgestão. Então, que o ritual da microgestão volte a ser presente. Então, porque... Quando você faz essa parte, especialmente aqui do... Acho que esse combo, né? Lê os 3 juntos aí. Conta a história dos 3 juntos. Porque a gente tá falando que o primeiro ponto aqui é você ter o teu acordo de entrega, você ter o teu acordo de nível de serviço. Então é basicamente combinar o jogo. Isso. Primeiro você combina o jogo. Certo. O segundo ponto são os checkpoints curtos. Então assim, você combinou o jogo, agora beleza. Como é que tá andando o jogo? Como é que tá o placar? Pô, tá indo bem? Legal. Fazer uma frequência legal pra não ficar estrangulando o cara. Isso. E o terceiro ponto é como é que foi o jogo, depois que acabou, entendeu? É a coletiva, cara, é a coletiva de imprensa lá, é o papo no vestiário no final da partida, pra gente poder entender o que aconteceu. E aí, com base nisso, você vai gerando confiança, porque se você combinou o jogo, você acompanhou o jogo e você falou qual foi o resultado do jogo, no fim das contas. Então, a partir desse momento, quando você começa a fazer esse tipo de rito com frequência... o gestor, tanto o gestor quanto o liderado, ele vai tendo um pouco mais de tranquilidade pra falar, cara, isso aqui funciona. E eu não preciso. Até o próprio gestor ele vai parar de sentir a necessidade de ficar ali do lado, porque às vezes é puramente falta de confiança, sabe? Às vezes é puramente falta de confiança, cara. E aí, eu vou colocar o quarto ponto aqui que a gente já falou lá atrás, mas uma quarta dica, uma dica extra pra quem ficou até agora. Bônus do bônus. Que é não ter medo. Não tenha medo, cara. Isso aqui ele permeia em todas essas, cara, mas não tenha medo, porque senão, a hora que o cara te soltar pra você trabalhar, você vai ficar com medo porque não teve a validação dele pra fazer. E o gestor também não pode ficar com medo de soltar o cara, porque ele não confia na entrega. Então, tem que ter um exercício de confiança mútuo aqui. Sim. Senão a gente não consegue sair do lugar. Recados finais. A perguntinha que fica aí pra assombrar você durante a semana, ouvinte, é a seguinte: o que você está controlando por medo de ser cobrado? Meu amigo. É legal Reflita. essa pergunta é legal porque assim, às vezes você tá fazendo muita microgestão de um lugar frágil do teu processo. Que em vez de você encarar ele, resolver e arrumar a casa, você prefere ficar
É aquela história, né? Em vez de você arrumar o furo da telha, você já colocou lá, automatizou o caninho de onde sai a goteira dentro de casa, né? Então, em vez de você arrumar a telha, você fica automatizando o buraco da goteira. Então, em vez de você resolver logo de uma vez, você tá criando microgestão, fazendo inferno na cabeça dos outros e você não tá resolvendo a situação. Cara, não, é isso aí, gente. Ó. Eu vou até perguntar de novo, tá? Pra vocês não esquecerem, cara. O que você tá controlando por medo de ser cobrado? Pense bem nisso. Isso bem. Pense bem. E você sabe uma reflexão que eu faço sobre do que você falou do medo e de todas essas dicas que a gente deu, do deixar claro o jogo, criar o checklist, os checkpoints ali, tipo, espaçado, claro pra todo mundo, e sempre gerar um aprendizado no final da entrega ali pra gente melhorar. E você falou de não ter medo, e eu fico pensando que tudo isso é um processo de aprendizado. É um processo de treino, de aprendizado. Então, lá no começo a gente falou assim, se o time for fraco, se você fizer isso, e ele é um ciclo, né? E você fizer de novo, e você fizer de novo, e você fizer de novo, o time vai ficando forte. É isso, ele vai deixar de ser fraco. Vai deixar de ser fraco. E isso daqui não cai de volta naquela velha história que tudo é aprendizado, né? Tudo é ensino. Então você tá criando um método de ensino dentro da tua área, né? Ensino não é... A gente fica com esse rótulo, né? Que ensino é sala de aula, professor, livro, giz e quadro negro. Não. Isso aqui é ensino. Isso aqui é aprendizado. Toda vez que o cara aprender e desenvolver uma nova habilidade, ou uma habilidade que ele já tenha, ele tenha mais performance, consiga fazer de uma maneira mais rápida, com menos defeito, você está desenvolvendo eles, você tá ensinando eles, é um processo de aprendizado. Então, vejam dessa forma. Tentem ver sempre dessa forma e não de uma forma punitiva, de fiscal, né? Porque também se você for o chefe para ser o fiscal, todo mundo vai ver você como o fiscal que tá indo lá apontar erros e você não explica, você não ajuda, você não diz como tem que fazer, aí você não tem um gestor que tá do teu lado, você tem um gestor que tá contra você. Essa sensação é horrível, né, cara? É horrível. E é ruim pra todo mundo, né? O tal do gestor fiscal, cara, ele não colabora em nada mesmo. Então, ao longo do meu último ponto aqui, realmente é só pra gente tentar, talvez, trabalhar em relações de confiança, sabe? Porque você tendo uma relação de confiança, naturalmente o medo vai indo embora. Né? Falou, pessoal. Boa noite. Tchau. Tenha uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.